Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sou o professor Elcio Miguel, da área de exatas, dos cursos de matemática, física e química. E a nossa aula de agora, né, essa aula da disciplina de matemática e tecnologia, é para que a gente possa explorar melhor o recurso tecnológico que chama-se Excel, né? Um recurso extremamente feliz desenvolvido pela empresa Microsoft já há anos, né? As versões elas foram sendo refinadas ao longo da passagem dos anos, e nós temos hoje um recurso assim extremamente bom. Tem uma ferramenta, comentários de que chega a ser uma das melhores ferramentas que a Microsoft chegou a desenvolver e que possibilita realmente um uso muito bom, né? Um uso muito assim direcionado para a área de matemática, né? Então, esses 40 minutos que eu reservei para vocês agora, é uma aula que eu quero trabalhar com vocês, uma aplicação prática da matemática, cálculos matemáticos, percentuais, né? Que se refere a um contra-cheque de um trabalhador, né? Só que buscando dados em referências de tabela de INSS e de imposto de renda. Ok? Então, a ideia da nossa aula é o quê? Dentro desse conjunto de aulas explorando matemática e tecnologia, a nossa ideia é que exploramos uma ferramenta, né? Eu optei pelo Excel, uma dessas aulas, porque realmente é uma ferramenta que vai deixar a gente, como professor da área de exatas, assim, muito bem supridos e nos permite aproximar com exemplos de cotidiano, que é isso que nos torna a matemática mais aplicada. Em sendo aplicada, tenho certeza que vocês vão perceber que é muito mais simples de trazer essa realidade para a vivência dos nossos alunos, que isso que é importante para nós. Tá ok? Então vamos lá. Eu vou agora compartilhar com vocês uma tela de uma atividade onde nós vamos desenvolver a nossa aula. Eu vou ficar ali em espaço menor, em menor evidência, para que vocês possam ter a questão da aula. Tá ok, gente? Então, boa aula para nós, bom proveito e espero que vocês realmente sintam satisfeitos e conheçam um pouco mais essa ferramenta fantástica que é a Excel. Ok? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela, né? Então, estamos compartilhando aqui a tela com vocês. Agora, vocês estão me vendo ali em segundo plano, mas é importante que vocês vejam o seguinte. Bom, o que eu coloquei aqui para vocês aqui na tela? É uma planilha, eu não vou chamar de simples, mas uma planilha elementar, que traz para a gente um cálculo automático de um contra-cheque, né? De um salário que permite gerar um contra-cheque, melhor dizendo, acabei me equivocando aqui nos termos, de um trabalhador. Então vamos lá. O que eu tenho para vocês aqui para mostrar para a gente poder trabalhar de maneira mais aplicada da matemática e tecnologia? Bom, o que eu tenho aqui? Ó, eu tenho com vocês aqui a referência de quanto que o trabalhador ganha, né? De quanto que o trabalhador ganha. Então aqui eu tenho o seguinte, ó, eu tenho aqui que ele ganha R$ 3.200. Só que o salário dele não é só R$ 3.200. Eu coloquei ali duas linhas, né? Adicionais de salários para formar então esse bloco que eu estou chamando de vencimentos. Então esse bloco eu chamo de vencimento porque eu quero entender que é uma composição, né? É um acréscimo entre o salário base, que eu chamei de gratificação, e diferenças. Salário base é o salário base em si, é aquilo que o trabalhador ganha uma vez acordado ali com a empresa, ok? Gratificação, eu estou criando um percentual em cima do salário base. Vamos imaginar que ele trabalha, né? Ele desempenha a função de gestor de uma equipe. Então ele vai ter lá um adicional, por exemplo, de 6,5%. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu estou pondo 6,5%, e aqui ele vai calcular automaticamente quanto representa 6,5% de 3.200. Professor, como que você fez isso? Vamos lá, passo a passo. Bom, gente, eu vou zerar esse campo aqui. Gente, o que eu estou fazendo aqui? Só para recordar para vocês. O Excel é uma ferramenta que ela tem duas grandes dimensões, né? As colunas e as linhas, né? Colunas representado por letras e linhas representado por números, ok? Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu coloco, evidentemente, cada informação dentro, né, de uma célula. Célula é a definição do cruzamento de uma coluna, de uma letra, com um número. Então, por exemplo, aqui eu tenho ó, célula D3, onde vai ficar o meu salário base. Ok? A gratificação é 6,5%, o exemplo que eu estou usando aqui, do meu salário base. Mas como que eu sei que é 6,5%? Bom, eu digitei aqui 6,5%,
E formatei, né? Lembrando que nesse espaço que eu tenho aqui, ó, do meu Excel, ó, a versão do Excel é uma versão mais recente, eu formato o número que eu quero. Então aqui, ó, posso formatar ele como geral, número, moeda, contábil, data, percentual e assim por diante. Então eu tenho ali uma formatação em cima desse número. Então eu escolhi ali, ó, por exemplo, porcentagem, ok? Ele colocou duas casas decimais, aqui eu posso pôr mais uma, tirar uma, e é a gosto do freguês, né? Sem nenhum problema. Bom, o fato é que a minha gratificação ela é 6,5% do meu valor do meu salário base. Só que eu não vou calcular ali, né? 6,5%, 3.200 e digitar o valor. Não, o Excel não, eu não uso Excel para fazer isso, eu uso para automatizar minhas funções. Então vamos lá. O que eu faço aqui? Eu vou calcular que é igual o meu salário base está na célula D3 vezes a minha gratificação, que está na célula C4. Pronto. Ele automaticamente calculou para mim quanto que é esse valor. De maneira que se eu mudar o meu salário, ele muda a gratificação, e também se eu mudar essa gratificação, né, se eu mudar o percentual da gratificação, veja que ele calcula automaticamente. Esse que é o objetivo do Excel, né? Tecnologia aplicada ao uso racional, né, das aplicações matemáticas, ok? Então eu coloquei ali uma gratificação de 10% em cima de 3.500, 350, certinho. E diferenças, por exemplo, é um valor que eu posso eventualmente receber no mês, por qualquer motivo, diferença de convenção coletiva de trabalho, ou um pagamento menor no mês anterior, daí depende muito do que a gente está trabalhando no Excel. Então, vamos lá. Uma diferença de R$ 84. Bom, o que eu fiz aqui? Aqui embaixo eu estou somando, olha, eu uso uma função soma. O Excel ele é movido por funções. A função soma, ela soma um intervalo, olha, da célula D3, então, onde está o meu salário base, até, que está marcado aqui com 2 pontos, a célula D5, ok? Então, nesse momento aqui, eu acredito que não tenha ficado alguma dúvida, se surgir, eventualmente, tem a tutoria, vocês podem mandar para a gente ali, a gente pode apoiar para vocês sem nenhum problema, tá ok? Então, o que eu tenho aqui, ó? Então, eu tenho uma composição dos meus vencimentos, né? O que é 3.934? É a soma de 3.500 com o 10% da gratificação, que é 350, mais os R$ 84 que eu coloquei como diferenças, uma eventual diferença. Podia colocar zero ali sem nenhum problema, como também podia dizer que se ele não paga gratificação zero. Veja que a planilha, que é esse composto aqui de agrupamento de valores e de formatações, está pronta, me permite automatizar essas questões. Então vamos voltar ali que 10% com uma gratificação e vamos colocar 84 que tinha combinado com vocês. Ok? Perfeito até aí, gente? Então vamos lá. Bom, o meu rendimento ele é composto pelos meus vencimentos, né, o meu contra-cheque, né, o quanto que eu ganho, e deduzido os meus descontos. Perfeito? Os meus descontos. O que eu tenho aqui, gente? Bom, eu coloquei basicamente 4 descontos que eu trato como descontos mais usuais. Mas, eventualmente, podemos ter outros descontos, né, adicionais, menores, maiores, assim por diante. Bom, adiantamento salarial. Algumas empresas pagam, outras empresas não pagam. Vamos supor que a tua empresa pague, então, 40%, que é o que empresas normalmente pagam, do teu salário base, de adiantamento salarial. Como que você vai fazer, então? Vamos lá. Eu vou colocar aqui o valor 40, né? Vou ter a certeza que ele já está formatado em percentual, tá ali 40, ó, percentagem, né? Formatei, ele colocou 2 casas, posso deixar ó, com diversas casas, como também pode deixar sem nenhuma casa. Costumo deixar uma porque nessa escala de cálculo salarial, uma casa decimal está bem representada, até porque pode ter arredondamento, que segue aquela norma da arredondamento de 5 mais, 5 menos, né? Aquela questão assim. Perfeito? Então vamos lá. 40% do salário base. Onde está o salário base? Na célula D3. Então, como que eu faço aqui? Ó? Eu vou lá e calculo, né? O D3, veja, opa, cliquei na fórmula, uma maneira também de eu poder ter essa informação. Vezes o percentual que eu estou usando no meu salário como adiantamento. Novamente, veja que eu não estou calculando 40% de 3.500, seria muito óbvio. Eu estou usando uma fórmula referenciando o valor que está dentro da célula. Eu estou, na verdade, usando variáveis, né, gente? E
o valor que está dentro dessa célula aqui. Então, o meu adiantamento salarial, neste momento, representa aí 40%, representa 1.400. Se o meu salário eventualmente subir, né, tiver um reajuste, opa, para 3.800, eu tenho um reajuste na gratificação e um ajuste no valor do meu adiantamento salarial. Também, como a empresa pode mudar, ela pode passar o 45, reflete automaticamente ali. Ok? Então, voltamos lá ao 3.500 e voltamos ao 40%. Tudo bem por aí? Né? Tranquilo. Bom, vale transporte também. Vale transporte é 6% do meu salário base. Então, vamos lá, 6%. Eu tenho lá 6%. Quando eu digito 6%, já apareceu. Eu tinha deixado a fórmula pronta para a gente ganhar velocidade. Que usa o mesmo princípio. O campo tanto percentual, o que é o 6%? 6% é o 6% de 3.500. Está ali 210. Perfeito, gente? Então, aqui, por hora, é isso que eu tenho para vocês, certo? Então, eu tenho, olha, meu salário é composto pelos meus vencimentos, né, que é uma soma de valores, e aí eu tenho uma soma também dos meus descontos. Novamente, usei a função D8 até D11. Eu não fiz ainda o INSS e o Imposto de Renda, que nós já vamos fazer a partir de agora, usando tabela, ok? Para ficar bem bacana para a gente, ok? E o que é meu salário líquido? Bem simples, né, pessoal? Vamos lá. É o meu total que eu tenho de vencimentos, deduzido menos o valor que eu tenho no meu desconto. Daí é o meu líquido ali de 2.324, dentro dessa regra aqui, ok? Se eu tiver ali um salário, não tiver adiantamento, eu vou ganhar lá 3.724, mas de uma certa maneira eu já recebi ele como adiantamento. Então vamos lá, vamos fazer a nossa conversa aqui, vamos começar nosso trabalho. O INSS é calculado em cima de uma fração dos meus vencimentos. Como que eu sei isso? Eu vou lá, digito na internet, dou lá uma ferramenta de busca, tabela do INSS 2020, essa tabela ela é atualizada anualmente, e aí eu vou ter lá uma tabela. Que tabela que é essa aqui? Deixa eu só fazer o seguinte, gente, aqui, deixa eu baixar essa tela aqui, por enquanto não preciso. Eu fui lá e busquei uma imagem da tabela do INSS. Bom, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma tabela que me diz que para 2020, conforme o valor dos meus vencimentos, 3.934, eu venho aqui, corro o olho e digo, opa, está na faixa de 14%. Ok, eu vou lá, coloco, formato o campo como percentual, percentagem, 14%. Venho aqui e escrevo 14% do quê? Dos meus vencimentos. Então, vou aqui igual este campo vezes 14%. Muito bem. Então, vou pagar de INSS 550,76. Ok, por enquanto ok, calculado, calculado. Só que acontece que se o meu salário, eu perder a minha gratificação e o meu salário não for só 3.500, for um salário, por exemplo, de 3.100, né? Quando eu ganho a gratificação, por exemplo, de 10%, olha aqui, ó, 3.400, eu vou tirar a diferença também. Ó, 3.410. 3.410 está na tabela de 14%, eu calculei. Mas por algum motivo, né? De repente, a empresa lá se reorganizou, eu tinha uma função gratificada e essa função gratificada deixou de existir. O meu salário agora é 3.100. Mas 3.100 não é 14, professor, é 12. Eu vou ter que vir aqui alterar? Ok, uma alternativa. Mas só que nós estamos usando matemática e tecnologia. Vamos colocar essa tabela aqui num formato um pouco mais inteligente? Vamos lá? Como que eu faço isso aqui? Então, vamos fazer o seguinte, gente. Eu só vou reduzir essa imagem, talvez se não vai ficar muito legível. Vamos voltar a aumentar aqui. Bom, eu vou montar uma tabela inteligente, de maneira que, de acordo com os meus vencimentos, ele me diz o percentual que vai aqui. Então, como que eu faço isso? O Excel tem uma função chamada C. C. Uma função C. Uma função, inclusive, o pessoal que já de matemática e tecnologia que já teve aí alguma disciplina de lógica, né? Inclusive, eu trabalho parte de lógica, uma função C. Eu consigo, sempre no Excel eu uso função, quando vou usar função eu coloco ali o sinal de igual e digito C. Quando eu abro parênteses, olha, estou criando aqui na célula, deixa eu até fazer o seguinte, gente, deixa eu me permitam, deixa eu dar um ESC aqui,
Deixa eu aumentar a visualização para ficar um pouquinho mais fácil, tá ok? Melhorou assim? Pode ser? Então vamos lá, né? Deixa eu só mudar aqui. Tá bom para mim, isso ficou melhor ainda. Então eu vou colocar nessa célula aqui. C. O que que o C faz para mim, gente? O C, ele, ele identifica, a partir de um teste lógico, se uma condição é verdadeira ou é falsa. O que que vai acontecer aqui? Eu tenho aqui, olha, uma condição que é de um valor salário zero, né, intervalos, matemática, até 1045, intervalo cheio. De 1045, tá? De 1045 até 2089,60. Esse é meu mouse dando sinal de vida aqui. 2089,61, intervalo cheio, até 3.134, 12%. E depois eu tenho, então, na sequência, ó, de 3.134,41 até esse que é o teto do INSS, que paga 14%. Então, vamos montar uma lógica aqui. Nesse campo aqui, eu vou dizer o seguinte, se, qual que é o teste lógico? O teste lógico meu, nesse primeiro momento, que eu tenho o seguinte, ó, se o valor do campo D6, aqui, ó, D6, ok? Ó, D6. Então, ó, se D6 for menor, igual a 1045, então, se ele for menor, igual. Então, for menor, igual, até. Se ele for, então, o que que vai acontecer? A minha alíquota vai ser de 7,5, certo? 7,5%. E se não for, eu vou escrever zero. O que que vai acontecer? Olha aqui. Caso eu tenha um salário de R$ 1.000, olha o que vai acontecer no campo. Ele já preencheu 7,5%. Ok? Eu já tenho uma referência da minha célula ali. Então, o que que eu fiz aqui? Novamente, ó, clicar para vocês. CD6 for menor que 1045, que é o valor inferior da minha tabela. É 7,5. Bom, agora vamos dizer o seguinte, que ele não é 7,5. Eu posso colocar um outro C dentro do C. Então, se ele não for maior, se ele não for menor, ele só pode ser maior, tá? Só pode ser maior. Então, agora, eu posso pôr um outro C. C, novamente aqui, ó. Se o teste aqui, CD6, for menor, igual. Então, ou seja, olha só. Olha o que eu estou colocando aqui, ó. Se ele for, quem é menor do que isso já cai para cá. Quem é maior, ele já vem para o falso. Então, se ele for maior que 1045, que vai pegar 1045 e 1, e menor ou igual de 2089, e 60, então ele vai fazer um teste para mim. Qual que é o teste? A minha alíquota é 9%. Se não for 9%, é zero. E aqui eu preciso fazer mais um fechamento de parênteses, porque eu tenho dois parênteses. Vamos lá ver o que vai dar? Bom, 1.007,5. Agora vamos pôr um salário entre 1.045, ou por 1.045 e 1 aqui, ó. 1.045,01. Opa, 0,1. Deixa eu só fazer o seguinte aqui, a bateria está acabando, já está voltando a energia para trabalhar minha aula aqui, ok? Então, ó, 1.045,01, ok? Ó, 1.045,01, 9%, aqui, ó, 9%. O que ele fez de teste aqui? Qual que é o teste que ele fez? Ó, se D6 for menor ou igual a 1.045, então use 7,5. Se não for menor, senão é maior, né? Lógica. Se não for menor, é maior. Se for maior, já vai pegar essa faixa aqui. Se ele for, então, menor que 2.089,60, ponha 9%. Então, até agora está funcionando. Então, vamos pôr aqui, ó, 2.089,60. 9%. Se eu colocar 61, ó, opa, eu acho que apertei F1 aqui, ele já vai entender como coisa que eu não quero mostrar. Que ajuda, né? É o arquivo de ajuda. Então, vamos lá. 61. O que aconteceu? Pegou zero porque ainda não tratei o que tem que acontecer. Então, vamos lá tratar. Vamos lá? Então, vamos tratar aqui. Eu vou clicar novamente e vou digitar para vocês aqui, ó. Bom, novamente aqui, vou usar um outro C, né? Um outro C. C, o valor D6, que é o valor justamente do meu salário.
Agora estou na terceira faixa, aqui na terceira faixa. Se ele for menor ou igual do que 31.334,40. O que vai acontecer aqui? Se for, a alíquota é 12. E se não for? Novamente, eu vou abrir outro C. Aí é o último C que eu vou usar. D6 menor ou igual. Aqui, 6.100, a mesma lógica, só pega o intervalo superior. 101,06. E se for nesse caso, é 14%. Tá ok? Se não for, aí se for diferente disso, né? Se não for de 14,01, 14%, aí 0%. Agora tem que fechar, ó. Fecha o parênteses e fecha o parênteses. O que vai acontecer? Vamos testar aqui? Vamos lá? Então, se eu tenho um salário, aqui, esse campo aqui está me trazendo, só posicionar vocês, o percentual de alíquota que eu tenho que pagar com base nos meus vencimentos. Então, vamos lá. Então, por enquanto, o meu vencimento é meu salário, eu estou colocando aqui. Vamos ficar de olho nesse campo. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar ele aqui negrito, metálico, pintei de amarelinho. Então, eu altero o valor aqui em cima, mas vocês ficam de olho naquele campo lá, tá ok? Então, por exemplo, ganho R$ 1.000. Quanto que é o meu INSS? 7,5. Olha lá, 7,5%. Deu certo. Eu não ganho 1.000, eu ganho 2.000. Tem que ser 9%. 9%. Já bateu 9%. Ah, eu não ganho 2.000, eu ganho 3.000. Eu ganho 3.000. Então, 12%. Ah, eu não ganho 3.000, ganho 4.000. Aí eu ganho 4.000, 14%. Aí eu ganho, ó, 6.101, opa, 6.101,06, 14%. Se eu colocar aqui um 0,7, ele vai trazer valor zero. Mas por que isso? Porque, na verdade, o que está acontecendo? No final, tá? Mesmo que o valor seja maior, tá? Seja maior do que 6.101,06, o INSS fica limitado a 14%. Então, quero ler com vocês o que eu fiz nessa fórmula, tá? Usando a função C intercalada, ou seja, um C dentro do outro. Quem já teve aí a disciplina de lógica de programação, o tópico de programação, o algoritmo, eu estou usando os Cs aninhados. Então, como que eu estou trabalhando aqui? Veja só. CD6, então, que é a função dos meus vencimentos, for menor ou igual a 1.045, primeira faixa. Se for verdadeiro, ele vai usar esta aqui, ó, 7,5%, que é a alíquota. Se não for, quem não é menor desse valor é maior. Então, eu já estou tratando o 1.045,01. Até onde que eu trato? Se ele for, então, se o valor for menor ou igual a 2.089,60. Se ele for até esse valor, ele é 9. Quem não é esse valor, é maior dele valor. Ah, esse valor é 3.134,40. Recebe 12. Quem não tem esse valor, então, nesse caso, automaticamente vai ser maior, recebe 14% como alíquota. Aqui, na verdade, eu poderia até tirar todas essas questões aqui e colocar, porque, veja, é um teste que ele vai ser verdadeiro em qualquer condição, né? Porque se ele for acima, né, se ele tiver fora dessa faixa, já é 14%. Sempre vai ser 14%. Mas como aqui a intenção nossa é o uso da tecnologia, eu deixo ele vai funcionar igual. Vejam que eu abri aqui, ó, 1 parênteses, 2, 3, 4. O Excel me ajuda, vocês perceberam? Ó, primeiro é preto, segundo é rosa, terceiro é lilás, o quarto é verde. Ele fecha o verde, fecha o lilás, fecha o rosa, o vermelho e fecha o preto. O que eu tenho agora? A partir de agora, se eu coloco com base no meu valor, deixa eu voltar lá nos 3.500 que eu tinha com 10% de gratificação, com R$ 84 de diferença, eu vou saber que a minha alíquota ela é, na verdade, 14% e não 12% que está aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esta célula aqui, arrasto ela e coloco ela aqui. Coloco essa célula aqui. Muito bem, agora eu vou trabalhar essa célula, né? Eu vou percentualizar essa célula. Aqui está errado, essa célula está dizendo que é 1.400%. Ah, claro, ele está trazendo 7,5%. Não tem problema aqui, né? Está trazendo direto essa questão. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu dar um ESC aqui, deixa eu ignorar esse erro para apagar esse campo aqui, tá ok?
Como que eu faço para corrigir essa função aqui? Bom, acontece que 7,5, tá? Ele está trazendo aqui o 14 como se fosse o 14, na verdade, 14%, né? Ele está trazendo essa informação. Então, deixa eu fazer assim com vocês. Deixa eu voltar aqui o valor. Ó, eu vou transformar esse 14 em percentual, tá certo? Em percentual esse 14 aqui. E para trabalhar ele em percentual, eu vou ter que ajustar aqui dentro, gente, ó. Então eu vou ter que trabalhar agora aqui dentro esse valor que eu estou mostrando aqui, ó, ele está trazendo para mim multiplicado por 100. Então eu vou ter que fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou pegar campo lá no campo aqui e vou dividir por 100. Pronto. O que eu fiz? Eu peguei toda a minha fórmula, dividi por 100. Perfeito? Agora, o que eu vou trazer? Eu vou trazer para cá, tá? Eu vou trazer a minha fórmula para cá. E agora, então, na verdade, eu vou calcular a minha fórmula novamente aqui. Como que eu vou calcular? Vou calcular ela com o meu C9. Então, como que eu fiz aqui? Deixa eu tirar uma casa decimal. Aqui eu deixei em destaque, né? Desse destaque amarelo. Novamente, aqui, ó. Como que esse 14 chegou até aqui? Aqui eu já tive que fazer o cálculo novamente, gente, que é o salário, os vencimentos totais, multiplicado pelo valor dessa célula aqui. Então, vamos supor que esse meu colaborador, ele não receba 3.500, receba 3.100. Ó, ele teve uma 3.100. Com a gratificação, ele vai para 3.410, que está dentro desta faixa aqui, e ele paga 14%. Se ele perder a gratificação, 3.100, ele automaticamente muda. Vejo que no momento que eu coloco uma gratificação para o meu funcionário, não é só o rendimento que aumenta, né? Ele muda de faixa de INSS, que recalcula um novo percentual, que recalcula um novo valor para vocês, tá ok? E esse aqui é importante para nós, perfeito? É isso que estou fazendo aqui. Então, é essa informação que eu estou trabalhando com vocês, que é fundamental aqui para a gente poder se posicionar na questão da automatização da minha planilha. Perfeito? Ok? Tudo bem por enquanto, gente? 27 minutos de aula, temos mais 13. E agora nós temos, a exemplo do INSS, a mesma questão do imposto de renda. A mesmíssima questão do imposto de renda. Então, o que vai acontecer agora? Eu vou pegar a minha tabela INSS aqui, vou deixar a minha tabela, vou dar um descanso para ela, tá? Vou pôr ela no outro lugar aqui. E agora vou subir, né? Eu sou uma imagem que eu salvei também na internet, para a gente poder trabalhar aqui, não ter nenhuma questão aqui. Perfeito? Deixa eu subir aqui, isto, ok? Só me permitam aqui, eu vou desativar o WhatsApp, tá? Deixar ativado aqui, agora ninguém incomoda mais a gente. E a exemplo do INSS, o meu imposto de renda retido na fonte, ele também é calculado com base num conceito chamado base de cálculo, que também é calculado seguindo algumas regras e alguns percentuais. Feito essa questão do meu imposto, do meu INSS, eu montei aqui para baixo para ficar um pouquinho mais fácil. Só vou reduzir um dedinho aqui a visualização, ó, para ficar mais fácil para vocês poderem ver, ó. Eu já montei aqui embaixo uma planilha para facilitar a interpretação. Porque o que é a base de cálculo? Base de cálculo, gente, ele é calculado o seguinte. Bom, primeira coisa, o imposto de renda também incide sobre os vencimentos, ok? Não incide sobre o meu salário base, não. Sobre os vencimentos, ou seja, o total salário base mais algumas gratificações que eu possa ter, diferenças e assim por diante. O que vai acontecer agora, pessoal? Eu tenho o seguinte, primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que multiplicar um valor, tem que achar um valor que é calculado com base no número de dependentes que eu tenho. Então, eu tenho aqui uma tabelinha adicional, né? Depois eu vou pegar esses campos e vou puxar aqui para cima, para minha planilha ficar ok, redondinha, né? Então, eu tenho ali, ó, número de dependentes que eu tenho. Eu coloquei 4. Essa é uma variável que eu coloquei. Podia ter um dependente, né? Podia ter 0 dependente, tá ok? Claro que um posto vai mudar. Então, eu coloquei aqui, no meu caso, eu coloquei 4 dependentes. Perfeito? O que é esse dedução por dependente? Se vocês procurarem lá na tabela do imposto de renda, que está fixa há muitos anos, vocês vão perceber que esse valor está lá, 189,59. É o valor que eu tenho. O que é base de cálculo do meu INSS, do meu imposto de renda? Então, o que é a base de cálculo? Eu vou calcular aqui do ladinho para vocês poderem entender.
Imposto de renda se calcula o seguinte. Bom, primeira coisa. Quanto que eu recebo de vencimento? D6. Então, D6, total de vencimento. Menos, eu tiro da minha base de cálculo duas informações. O número de dependentes que eu tenho, ok? Ó, o número de dependentes que eu tenho vezes este valor e também deduzo quanto eu contribuo para o INSS. Opa, o valor deu a mesma coisa? Tinha deixado pronto para poder até facilitar a explicação. O que é essa base de cálculo? Novamente aqui, gente. Essa fórmula aqui foi na fórmula matemática. Por isso que, né, usando a tecnologia, gente. O que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho o total dos meus vencimentos, D6, menos o número de dependentes que eu tenho, multiplicado pelo valor de 189,59. Claro que eu não vou colocar o valor ali, por favor. Né? Não tem nem cabimento. Eu vou deixar ali um valor mais genérico, até porque se tiver reajuste, eu vou simplesmente mudar na minha tabela aqui, isso muda automaticamente. Menos o valor do INSS, que já está automatizado. Opa, já está automatizado. A gente já fez isso em fórmula desse C, ok? Já fizemos isso. Então, eu calculei essa minha base de cálculo. Com base na base de cálculo, eu vou ter uma alíquota, né? Uma alíquota que eu vou encontrar. Uma alíquota. Então, você veja, ó, por mais que eu ganhe 3.410, eu vou pagar imposto sobre 2.174. Então, agora tem que ver aonde que eu entro nessa alíquota aqui. Exatamente igual o INSS. Tá ok? Vamos montar aqui. Só que eu vou montar a alíquota já aqui dentro para não ter nenhum problema. Tá ok? Para ficar mais fácil aqui a minha alíquota que eu vou calcular. Perfeito? É isso? Tá ok? Então, vamos lá. Então, quanto que eu tenho aqui? Então, eu vou colocar um igual a C. O que eu tenho C aqui? Ó? Até 1903,98, eu não pago zero de imposto. Então, vejam só. Se o valor, então, que é o valor da base de cálculo agora, que eu vou usar aqui, ó, D18, que é a base de cálculo, for menor igual a 1903,98, então a minha alíquota é zero. 0%. Não vou pagar nada. Aliás, perdão, meu imposto é zero, minha alíquota é zero. Zero multiplicado por qualquer grandeza vira zero. Perfeito? Agora, se não for, ponto e vírgula. Se não for, eu vou fazer a mesma coisa que fiz. Se quem não é menor, já vai ser maior do que? Vai ser maior, então D6 não. D18, que é minha base de cálculo, menor ou igual à segunda faixa, ó, 2.826,65. 2.826,65. Qual é a alíquota aqui? 7,5. Ok? Quem não for nessa alíquota, abre outro C. Outro C é o quê? C de 18, que é minha base de cálculo, novamente no mesmo princípio. Menor ou igual a 3.751,05. Perfeito, gente? Quem for isso, paga 15%. Quem não for, vai para outra alíquota aqui. C, né? Aqui tem mais uma linha, não tem problema nenhum. Tá ok? Caminhando para os nossos minutinhos finais para fechar essa tabela aqui. Então, vamos lá. D18 menor ou igual, tá? Menor ou igual a 4.664,68, ok? Se for a questão desse valor. E aí, quem for nessa faixa aqui vai pagar 22,5. E agora, quem não for nessa faixa, vai automaticamente, né? Quem não for vai pagar 27,5%. Então, agora eu vou fechando, ó. Fecho o parênteses do verde, fecho o parênteses do roxo, fecho o parênteses do vermelho, fecho o parênteses do preto. Feito aqui, esqueci, tem que dividir por 100. Opa, isso não tem, né? Vamos dividir aqui por 100 e eu já tenho a minha alíquota aqui, 7,5%. 7,5% deu certo. Tá ok? Feito certinho, completinho? Ainda não, tem mais um detalhezinho para passar para vocês. No imposto de renda, né? Eu vou pagar aqui que eu já calculei, tá? No imposto de renda eu tenho uma chamada parcela deduzir, que também depende do valor. Também depende do valor. Então, o que eu vou fazer agora, gente? Olha só. Simplesmente eu vou pegar
toda essa fórmula aqui que eu coloquei aqui, ó, pegar toda essa fórmula que eu copiei, coloquei aqui, copiar essa fórmula e eu vou colar essa fórmula aqui em cima. Opa, deu algum erro aqui, vamos dar um Ctrl Z. Opa, o que aconteceu aqui? A minha fórmula, tá? A minha fórmula C19, não. Essa minha fórmula aqui ficou um pouco maluca. Pronto, aqui deu certo. Então, eu vou pegar toda essa minha fórmula e vou aplicar exatamente o que eu tenho aqui em cima, tá? Exatamente o que eu tenho aqui em cima, exatamente aqui, ó. Ó, exatamente está aqui em cima. Eu vou copiar, tá? Vou dar um Enter aqui, venho aqui, vou aqui em cima e dou um colar, tá ok? O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que escrever essa minha fórmula mudando as questões. Então, por exemplo, quando o valor é até 3, eu deduzo zero. Se não, ó, eu vou deduzir quanto? Na segunda fórmula, 142,80, tá? Na segunda que eu vou deduzir, na terceira, ali, ó, 15%, 354,80, perfeito? E na última aqui, quanto que eu deduzo? Deduzo 636,13. E quem não for esse valor, eu vou automaticamente deduzir 869,36. O que eu fiz aqui, gente? Né? Ó, aqui ele já encontrou a parcela deduzida. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pôr esse campo aqui, ó, vou pôr esse campo aqui e vou formatar esse campo como número. O que eu fiz então aqui, gente? Então, vou deixar aqui na formatação mais estética possível. Tá aqui, ó. Este aqui é o meu imposto de renda. Não, meu imposto de renda eu calculo a parcela, tá? Eu calculo a parcela e deduzo da parcela a deduzir. Então, este é o meu imposto de renda que eu vou pagar, R$ 20,27. Para ficar bem bonitinho, eu vou dizer que essa alíquota é aqui e que o imposto de renda que está aqui em cima é esse valor aqui. Gente, olha que interessante, até eu vou deixar aqui em evidência, porque deu tudo certinho. Então, veja o que acontece com o meu imposto de renda. Até vou tirar aqui o destaque, que já não tem mais nenhuma necessidade, porque agora eu já estou calculando automaticamente. O que ele faz para mim? Ele faz o seguinte, olha só, imposto de renda. Primeiro passo, eu calculo a base de cálculo. O que é a base de cálculo? A base de cálculo é o meu salário, meus vencimentos brutos, menos o número dependente vezes um valor por dependente já fixo, mas eu deixei na fórmula, vezes o INSS que está automático. Com base nisso, ele vai calcular o percentual que eu tenho. Vejam que se eu aumentar meu salário aqui, ó, eu aumentar meu salário para R$ 4.000, tá? Ele já mudou a alíquota aqui, ó. Ele já mudou automaticamente a alíquota. Ele calcula a minha alíquota e aí ele também deduz a parcela, ó, também é 354,80, que é do 15%. Então, o que eu fiz aqui? Eu montei automaticamente, eu vou colocar aqui, né, que eu tire minha gratificação. Deixa eu voltar aqui para os meus 3.100, ó, 3.100. Então, eu vou ver que eu mudo a faixa do INSS e mudo a faixa do imposto de renda. Eu automatizei a minha planilha de cálculo de valores, de vencimentos, com base em duas grandes informações que são tabeladas, que é o INSS e o imposto de renda. Gente, eu espero que tenha sido de bastante valia para vocês. Essa tela aqui é uma tela, é um aprendizado, o Excel sempre é coletivo. E eu desejo para vocês sempre bons estudos. Qualquer dúvida, nos procure no canal da tutoria. E eu espero que vocês realmente, caso precisar, nos encontrem aí quando for necessário, né, nos canais de atendimento ao aluno. Desejo a todos um bom trabalho, um bom estudo e até mais.